Bom dia não, boa noite, que Deus abençoe a todos. Estou aqui de volta com a nossa live e nós iremos falar sobre o amor é o cumprimento da lei. Como amanhã estarei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, estudando juntamente com eles o termo do tema, do trimestre, o amor e a justiça de Deus, e a lição de amanhã vai ser o amor, o cumprimento da lei. Eu vou comentar aqui justamente sobre este assunto, que é um assunto que eu já comentei, que eu já fiz live sobre isso. Porém, desta feita eu vou seguir aqui a lição da escola da sabatina. E aí eles têm um texto para memorizar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13 e o versículo 8. É muito interessante nós entendermos sobre esse processo, esse conceito de amor, e principalmente quando falamos do amor para com o próximo e o amor para com Deus, que é o cumprimento da lei. Vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Fazei, pois, pela fé e oração, recuar o poder do inimigo. Proferi palavras de fé e de ânimo, que serão como bálsamo eficaz para os quebrantados e feridos. Muitos têm desfalecido e perdido o ânimo na luta da vida, quando uma bondosa palavra de estímulo os haveria revigorado. Nunca devemos passar por uma alma sofredora sem buscar comunicar-lhe do conforto com que nós mesmos somos por Deus confortados. DTN 354:3. Então vejam bem, pessoal, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que nós devemos pensar no outro, pensar na outra pessoa. E aqui está dizendo: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão. O que é que nós devemos ter em nossos corações? O amor de Deus, que é derramado de uma forma maravilhosa, o amor que excede todo entendimento. E nós devemos tratar as pessoas com mansidão, tratar as pessoas, mesmo sabendo que elas estão erradas, buscar levá-las a ter um conhecimento do grande amor de Deus, e que, através da fé, nós colocamos no coração daquela pessoa o entendimento para que ela possa ser tratada e também passar a tratar os outros, a curar as feridas da alma da outra pessoa. Com muito amor e com muito carinho. Tudo isso não é senão o cumprimento da lei, o cumprimento da lei do Senhor, que está bem ilustrado na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, nós vemos que os primeiros que passaram ali, naquele caminho onde estava o judeu moribundo, o judeu que estava ali caído no caminho, passaram os representantes da lei, os representantes da adoração, e eles não deram a mínima. O que significa isso? Significa que a religiosidade no coração de uma pessoa faz com que ela não tenha a preocupação de ajudar o próximo. Porque a religiosidade, ela está baseada em regras, em atitudes, em fardos pesados, que nem mesmo aqueles que estabelecem as regras podem cumprir ou podem levar. Mas, no entanto, passa um bom samaritano.
Aquele bom samaritano, na realidade, representa a imagem do próprio Cristo, porque desceu até ali, naquele caminho perigoso, cuidou daquele moço que estava ali caído na estrada, cuidou das feridas, colocou azeite e vinho, tratou de uma forma muito especial. Nós vemos ali a manifestação da vida de Jesus nas pessoas, que é uma manifestação com um caráter de compaixão, com um caráter de amor, com um caráter de bondade, de carinho. E a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, mas essa lei ela tem que estar manifestada em nossos corações através de ações, através de atitudes. Aí nós vemos a lei do amor, Êxodo 21 a 17, como os 10 mandamentos revelam os 2 grandes princípios, amar a Deus e amar ao próximo. E a lição aqui, ela nos explica muito bem. A lei de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos, mas de mandamentos, de instruções, que se destinam ao nosso crescimento. Ela é uma expressão do amor, tal como o próprio Deus o revela. Logo, nós vamos observar a lei do amor expressa nos 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos, proclamados no Êxodo, capítulo 20, foram depois escritos em pedra, eles foram dados a Israel no contexto de um relacionamento de comunhão, de um relacionamento de aliança. E nos preceitos de sua santa lei, Deus estabeleceu uma regra perfeita. E ele declarou que até o fim do tempo esta lei imutável, nenhum J ou um tio poderia ser tirado dessa lei. E Cristo, ele veio e cumpriu, na essência, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, conforme ele estava expressando naquela ocasião a lei do amor. Porque na lei do amor de Cristo podia curar no sábado, podia ajudar alguém dia de sábado, mas para os outros não. E a lei obedecida leva o homem a renunciar ao pecado, leva o homem a renunciar às concupiscências mundanas e viver neste presente século em uma total obediência à palavra de Deus. Quando eu digo total, é claro que nós temos os nossos erros, nós temos o nosso defeito, mas o inimigo, o nosso adversário, diz assim na lição: mas o inimigo de toda a justiça tornou cativo o mundo e tem levado homens e mulheres à desobediência da lei. É claro que o inimigo, ele veio para destruir as obras de Cristo. Mas Jesus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Ele veio para libertar os cativos. Quando nós entendemos isto, nós vamos procurar seguir um caminho de obediência. Com o crescente desprezo pela lei de Deus, há uma progressiva aversão pela religião, um avultar-se do orgulho, do amor aos prazeres, da desobediência aos pais e da tolerância consigo mesmo. E homens pensantes em todas as partes estão interrogando ansiosos: que se pode fazer para corrigir esses alarmantes males? Observe que aqui eu falei sobre uma progressiva aversão pela religião. No caso, nessa religião aqui, está implícita realmente a lei do Senhor, a lei de Cristo. Porque se nós formos nos apegarmos à religião ao pé da letra, ela maltrata o homem. Esses dias eu fiz uma live falando sobre a religião, toda a história da religião. Toda não, um resumo, né? Fiz até um artigo científico falando sobre isso.
que nós não devemos, pessoal, ficarmos apegados a um sistema religioso, mas nós devemos termos comunhão, termos aliança com a palavra de Deus. Por favor, compartilhem com outras pessoas aí. Faz tempo que eu não estou fazendo live à noite, por isso poucas pessoas aí. Mas quando nós vemos as pessoas, esses homens de todas as épocas, e pensando como vamos corrigir, como vamos fazer, gente, em nós mesmos nós não podemos fazer nada de nós. Mas Cristo em nós, que Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, a nossa esperança, faz com que o homem, quando olha para Jesus, ele vai adquirir essa força sim. Ele vai adquirir esse poder para cumprir a palavra de Deus. A lei é santa, justa e boa. O que o apóstolo Paulo diz sobre a lei, mesmo depois da morte de Cristo? Nós vemos aí ele falando, né, que a lei é santa, justa e boa. Mas a lei nos aponta o pecado. A graça, ela nos aponta a justificação em Cristo. A lei, ela mostra-nos que nós somos pecadores, porque nós somos desobedientes. E aqui na lição, diz, os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento da pessoa com Deus. E os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Nosso relacionamento com Deus e com os outros deve ser guiado justamente pelo princípio da lei, pelo princípio da obediência. Existem pessoas, na realidade, que elas estão bem distantes de Deus, mas nós precisamos nos aproximarmos do Senhor a todo instante. Os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais devemos amar a Deus com todo o nosso ser. E os últimos 6 é como nós devemos amar ao próximo, amar a nós, né? Cuidarmos de nós, cuidarmos dos outros. E Jesus deixa isso bem claro, bem implícito, integralmente relacionados com a lei de Deus. Destes 2 últimos dependem toda a lei e os profetas. Claro, porque quando eu observo a lei de Deus na sua totalidade, eu vou observar o desenrolar da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. Porque na lei antiga era olho por olho e dente por dente. E Jesus veio dar uma nova ressignificação à lei, dizendo que eu devo amar até aquele que me odeia, aquele que fala mal de mim. E os mandamentos do Senhor, eles são eternos. Então eles devem, na realidade, ser obedecidos. Romanos 7,7 diz, o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma, porém eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. A lei estabelece uma regra, estabelece um mandamento. Portanto, é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, segundo nos diz o profeta Isaías. A declaração da palavra de Deus, inspirada do apóstolo Paulo, coloca realmente os mandamentos aí à nossa disposição para que nós possamos ver o que nós estamos fazendo ou não. Só que eu diria aqui, são apenas os 10 mandamentos que eu devo observar. Só um momento aí. Na realidade não, pessoal. Nós vemos lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus mostrando como é que nós devemos servir a Deus, as regras para aqueles que estão realmente vivendo a vida do reino. E vemos que a lei não salva na realidade, a lei ela condena, a lei ela aponta o nosso pecado. Mas nós não iríamos descobrir o que seria o pecado se não fosse a lei. A lei não salvou Adão e Eva,
mas os julgou indignos da árvore da vida e de um lar no Éden. De fato, ela os condenou à morte. A lei apenas é um mestre de justiça aí, que diz para a pessoa: você é pecadora, você pecou. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte. Versículo 12 ao 14 aí de Romanos, né? De forma alguma, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Eu estou jogado no pecado. Isso é em Romanos capítulo 7, né? E o que aconteceria se não houvesse lei no reino de Deus? Nenhuma lei contra assassinato, ou roubo, ou contra inveja ou ciúme. Quem gostaria de estar no reino mesmo por um tempo? Se assim fosse, então é claro, estaríamos melhor nos reinos do mundo. Mas aqui nós temos o decálogo, né? Que além disso não é apenas um código moral, que nos mostra como nós devemos fazer. Mas existem outros preceitos que nós devemos obedecer. E a lição que vai ser ensinada, ou que nós estudamos durante esta semana, é uma lição maravilhosa, que o amor de Deus é a base de sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. Aí nós vemos justamente quando fala que a lei é santa, é justa e boa. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas não intensifica a lei. Só que agora eu não mais estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. E Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. Assim ele destaca: até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Porque a lei representa o quê? A santidade de Deus, o caráter de Deus. E nós precisamos obedecer à lei do Senhor, que eu diria, não apenas os 10 mandamentos, mas outros preceitos e outras regras. Aí nós observamos aí a lei e a graça. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. Quer dizer, quando eu falo não se opõe, no sentido de uma complementando a outra, mas qual a promessa que o Senhor fez em Jeremias 31:3? Aqui está uma promessa de um contrato, de um novo pacto. E não é o fim de acordo com o que fez os nossos antepassados no dia em que saíram do Egito, quando ele escreveu os mandamentos em tábuas de pedra para que fossem cumpridos. Em vez disso, faz um novo pacto, um pacto para escrevê-los em nossos corações. Aí nós vemos aí a lei da graça, que é a lei do Evangelho, que transforma o pecador, né, em um grande servo de Deus. Alguém dizendo aí: quero ser seu amigo de verdade, Luiz Rossi. Que maravilha, Luiz. Entra aí em contato comigo depois no privado. Claro que eu sou amigo de todos. Procuro ser amigo de todos, né? Então vejam bem. Esta nova lei em nossos corações, que é a lei do Espírito e da vida, não é aquela lei agora que vai me condenar, ok? Aquela lei que vai me jogar no abismo. Mas é aquela lei que ela está aí compactuada com a graça. A graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não merecemos. Porém, quando Deus olhou do céu à terra, não havia um justo sequer. Tem até um hino que diz, agora eu esqueci,
Esqueci completamente. Deus, olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Então a porta é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria morrer. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, ele sendo a porta, e ela passou. Gente, vejam bem, a lei condena o melhor pecador. A graça, a lei condena o melhor pecador. A graça transforma o pior pecador. Então parecem assim oposições em um sentido sim, mas uma complementação da outra, porque através da graça de Deus nós temos a lei do Senhor manifestada em nossos corações, em nossas vidas. Por isso, pessoal, nós devemos entender que a lei é santa, justa e boa, porque ela nos mostra que estamos errados. Porém, o cumprimento da lei é o amor. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra, Êxodo 31:18. Mas a lei também deveria ser escrita no coração do povo. O ideal e o desejo de Deus é que a lei do amor não sejam coisas externas, mas que seja algo interno, algo de dentro do nosso coração. A lei revela o pecado, mas ela mostra-nos a necessidade de um Redentor. E o nosso Redentor é Cristo. Portanto, o amor é justamente o cumprimento da lei. Vamos chamar ele, deixar passar, porque senão... Luiz Rossi, você é de onde? Está acompanhando a live aí, está gostando? Compartilhe aí com outras pessoas. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Qual é a relação entre a lei, especialmente, no caso, o mandamento do sábado, e o interesse de Deus por amor e libertação? Tudo quanto Deus ordena é de importância. E Cristo reconhecia como deveria dar o dízimo, como deveria dar a oferta, mas também ele mostrou que isso não podia desculpar a negligência de outros deveres. Os fariseus eram muito exatos em dizimar a erva da horta, a hortelã, endro e cominho. Porém, eles não estavam preocupados com o caráter, com a essência realmente da lei, que era a santidade, que era o amor. Ao mesmo tempo, suas inúteis restrições oprimiam o povo e destruíam o respeito pelo sagrado sistema designado por Deus. É o que nos diz aqui a lição. Mas, na realidade, eles atavam fardos pesados que nem eles podiam seguir. Eles negligenciavam os assuntos de mais peso da lei, que era a justiça, misericórdia e a verdade, que era a execução do amor, não é? E em relação ao sétimo dia, escolhido por Deus, ele não deixou que essa questão fosse remodelada por sacerdotes ou governantes. Mas Jesus ele trouxe um novo sábado, quando eu digo novo sábado, uma nova forma, né? Porque eles diziam que nem sequer podia curar dia de sábado. E Jesus curou o dia de sábado. Ele trouxe-nos um sábado diferente. Isso é muito necessário, isso é muito importante. Logo, o amor é o cumprimento da lei. Acima de tudo, o amor
Se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. A lei de amor expressa na plenitude das Escrituras. Não só ordena deixar de fazer o mal, mas a praticar atos que revelam o amor de Deus. Como eu digo que eu amo a Deus se eu não amo ao próximo? Como eu digo que eu amo a Deus se eu falo mal do meu irmão, se eu levanto falso testemunho contra o meu irmão? Esta é a lição que nós iremos estudar amanhã, que é o amor é o cumprimento da lei. É super importante. Amo de paixão, e eu vou todos os sábados à Igreja Adventista. Eu não sou membro de lá, mas eu vou. Então, gente, vamos guardar o mandamento do Senhor, né? E aqui na última parte da lição, quando fala a lei de Ellen White, o desejado de todas as nações, CPB 2021, página 512 a 516, responsabilidade social e espiritual. Os que servem aos outros serão servidos pelo Supremo Pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não desejarão diversões viciantes ou alguma distração. O grande assunto que atrairá seu interesse será como salvar pessoas que estão quase a se perder. O relacionamento social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendermos que somos colaboradores de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Moisés, quando chamado a servir um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Essa promessa pertence a todos aqueles que trabalham como representantes de Cristo em favor de seus aflitos e sofredores. O desejado de todas as nações, página 515. Portanto, gente, o que nós precisamos é compreender a profundidade, a largura, a imensidão, né? A extensão, a altura do amor de Deus para com todas as pessoas. E o amor de Deus tranquilo, Luiz Rossi. E o amor de Deus ele está derramado em nossos corações de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa, que você possa sentir o amor de Deus dentro de ti nesta noite e entender que o cumprimento da lei de Deus é o amor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. É um convite para crer em Cristo de todo o teu coração, e é uma vocação para você ser livre, não somente deste mundo, mas do pecado, da perdição, das imperfeições, mas também do fardo que a lei mosaica impôs aos que tentam viver sob suas determinações. Não aquela lei cerimonialista, com tantas cerimônias, com tantas regras, que eles mesmos não puderam cumprir. E o cumprimento da lei realmente é Cristo, é o Senhor Jesus, e a partir de Jesus nós somos convidados a entregar o nosso coração a Ele. E a ênfase sobre o amor aos irmãos é notável quando Paulo ele deixa transparecer que nós devemos realmente amar, ok? Nós vemos em todas as epístolas paulinas a evidência do amor de Deus derramado no coração das pessoas que entregam a sua vida a Cristo. Você já entregou a sua vida a Jesus? Tu já entregaste a tua vida a Cristo? A partir de tudo é fácil concluir que o ministério das pessoas legalistas, eles dão muita ênfase a uma religião mecânica, a uma religião cerimonialista, que conduziu os homens ao apego de meras formalidades exteriores. Mas nós, como crentes em Cristo, e como produtos do novo pacto, da nova aliança, cuja lei está dentro dos nossos corações, nós possamos entender o grande amor de Deus. A religiosidade puramente externa consome totalmente o tempo e a atenção, não deixando espaço para nós cuidarmos
da espiritualidade interna. E Paulo alerta que este estado de coisas, com essas brigas, essas regras, essa religiosidade, ela traz uma destruição muito grande. Mas que nós possamos entender o grande amor de Deus em nossos corações. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. E nós sentimos o amor de Deus derramado em nossos corações, quando nós entendemos o outro, quando nós amamos o outro, e não amamos apenas de palavras, mas através de gestos, através de atos e através de atitudes. E se eu digo eu amo a Deus, eu não amo ao meu irmão, eu estou pecando. E se eu digo também eu amo a Deus e não observo os seus mandamentos, de nada adianta. Eu preciso desse amor e você precisa também desse amor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Muito obrigado àqueles que estiveram conosco. Um grande beijo para todos.